Começar a verificar uma questão bem importante de acordo com conteúdos novos indicados aí no edital. Acompanha comigo a leitura. Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos. E aí, pessoal, certo ou errado essa análise dessa questão do CESP? Primeiro, para poder responder certo ou errado, nós temos que entender a diferença entre dados estruturados e não estruturados, principalmente quando a gente fala sobre teoria da informação e também teoria dos sistemas de informação. Acompanha comigo aqui. Primeiro vamos pensar nisso. Nós vamos separar aqui os dados entre estruturados e não estruturados dentro de uma organização. Vamos imaginar dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição pública, dentro de uma organização. Quando os dados são considerados estruturados? Observa o que nós temos aqui nesse texto bem interessante, dizendo assim, que dados estruturados são organizados em linhas e colunas em um formato definido de forma rígida, de modo que os aplicativos possam recuperá-los e processá-los com eficiência. Portanto, a gente vai chamar de dados estruturados dentro de uma organização aqueles que estão com uma estrutura bem rígida, bem definida e organizados em colunas e linhas. Se eles estão organizados em colunas e linhas, é claro que é muito mais fácil para o processamento e para a análise desses dados, já que são dados bem estruturados. Estrutura rígida, bem definida, dados formados lá com colunas e linhas. Beleza, se alguém me perguntasse assim, professor, isso quer dizer que eu poderia ter, de repente, um banco de dados na minha empresa? E esse banco de dados lá tem os dados todos compostos em colunas e também linhas, que são os registros? Perfeito, isso nós vamos chamar de dados estruturados. Sempre é mais fácil recuperar esses dados. Agora, os dados não estruturados são aqueles, então, como o próprio nome diz, né, não estão numa estrutura rígida. São considerados como não estruturados, então, os seus elementos não puderem ser armazenados como linhas e colunas, sendo, portanto, difícil de consultar e recuperar através de aplicativos empresariais. Professor, me dá exemplo de dados não estruturados. Olha só, numa empresa, na verdade, a maior parte dos dados são dados não estruturados. Imagina numa empresa que trabalha com o software de edição de texto Microsoft Office Word, que trabalha com Word. Imagina quantos documentos do Word são gerados nessa empresa todo dia. Esse arquivo do Word, que está cheio de texto ali, esses textos que estão dentro daquele arquivo do Word são considerados dados não estruturados. Mas são dados, e muitas vezes importantes para a empresa. Só que para um determinado sistema conseguir analisar esses dados, ou algum software conseguir analisar esses dados não estruturados, para de repente auxiliar no futuro em alguma tomada de decisão, não é tão simples assim recuperar dados não estruturados para fazer uma determinada análise através de um aplicativo empresarial ou um software. Já os dados estruturados, que estão em colunas e linhas, são mais fáceis de analisar. E aí é sempre bom lembrar que a maior parte dos dados gerados pela empresa são dados não estruturados. Vamos pensar o seguinte agora. Vamos fazer uma comparação em termos de percentual, certo? Nós podemos dizer, e estudos dizem isso, que os dados não estruturados ocupam mais espaço de armazenamento para a empresa e correspondem a aproximadamente 80% dos dados gerados numa organização. Isso quer dizer que os dados estruturados giram em torno de apenas 20%. A maior parte dos dados gerados no cotidiano, no dia a dia da organização, são dados não estruturados. Inclusive, isso é uma pesquisa que foi declarada pela própria IBM, um importante fabricante da área tanto de hardware quanto de software. Olha o que a IBM disse: 80% dos dados disponíveis hoje não são estruturados. Quer dizer, são não estruturados e, portanto, quase invisíveis aos computadores. Então, as empresas hoje estão se beneficiando de somente 20% de tudo que está disponível, porque 80% são considerados dados não estruturados, dos quais os softwares de análise de dados têm dificuldade de recuperar dados não estruturados e mais facilidade de recuperar dados que estão numa estrutura rígida com colunas e linhas. Bem, como isso tange teoria, o CESP fez essa questão analisando, em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço. Errado?
Os dados estruturados demandam menos espaço de armazenamento. Já está errado aqui. Demandam menos espaço. E ele ainda disse, e um gerenciamento mais cauteloso. E ainda afirmou, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos. Errado. Os dados estruturados não constituem a maior parte dos dados corporativos. E sim os não estruturados é que constituem a maior parte dos dados corporativos. Por isso, errado essa questão. Ela inverteu. São os não estruturados que demandam mais espaço, são os não estruturados que demandam um gerenciamento mais cauteloso do sistema, é mais complicado para os softwares fazer essa análise, e são os dados não estruturados que constituem a maior parte dos dados corporativos, aproximadamente 80%. Portanto, errado essa questão em relação à teoria da informação, que é enquadrado quando estudamos os sistemas de informação, ok?